Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. É uma grande felicidade dar continuidade à palestra doutrinária do Centro Espírita Jesus Nosso Mestre, de Riachão do Jacuípe. Felicidade imensa nessa data tão importante para nós comemorarmos os 163 anos do Livro dos Espíritos. Falar depois de Armando é um desafio. Ele nos toca o coração, nos emociona, nos deixa até com a voz embargada, diante de tamanha sinceridade, transparência e amor que brota do seu coração. Então vamos retomar, vamos dar continuidade e com a prece, ligando o nosso pensamento a Jesus, mantendo o nosso pensamento, uma vez que já Armando nos colocou desta forma. Vamos à nossa prece. Querido Jesus, agradecemos pela Tua presença conosco, por ser o bálsamo que invade as nossas almas, transformando-nos, permitindo que sejamos movimentados por estímulos diferentes, que nos impulsionam em propósitos do bem, da bondade, do amor. Estes dias são difíceis, Senhor, mas a fé nos sustenta, permitindo que persigamos, que continuemos e que estejamos firmes, cumprindo os nossos deveres e realizando aquilo que nos cabe. Auxilia-nos, Mestre, nesta jornada, porque sabemos que tudo contigo é mais leve e é mais especial. Fica conosco sempre, permitindo que as reflexões da noite de hoje, todas em torno da Tua doutrina, possa nos estimular a empreendermos ainda mais esforços em prol da nossa própria transformação. Assim seja. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, encontramos uma das mais belas páginas, que nós assim consideramos. É transcrita pelo Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Está assim descrito: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porque o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. O ano era 1855. Paris já estava tomada pelas diversidades de estímulos nos seus salões. Eram estímulos de divertimento, onde as pessoas se reuniam, buscavam encontros para que vissem os últimos acontecimentos. E os últimos acontecimentos eram mesas que giravam, que se movimentavam. E que alguns diziam até que poderia ser instrumento de algum tipo de inteligência. O Sr. Fortier bate à porta de um amigo seu pedagogo, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Bate à sua porta e diz: Rivail, nós precisamos ver estes movimentos. As mesas giram.
se comunicam, fazem barulhos. De alguma forma, existe algo muito curioso, porque todos, não há um só movimento em Paris. Qualquer tipo de reunião que não exista estes encontros. Então, nós também temos de estar inseridos. Só que Rivaio olha aquela forma de Fortier, imagina que não deveria ser algo importante. Deveria ser algo frívolo, já que as pessoas nos grandes salões estavam assim se dedicando. Mas o Sr. Fortier não desiste. Na outra terça-feira, ele retorna à casa de Rivaio e diz: meu amigo, é sério. Nós precisamos observar porque as mesas se comunicam. Existe um código, existe uma mensagem, existe algo por trás destes movimentos. Então, Rivaio, já começando, e agora ele foi atingido numa curiosidade científica, porque ele pensou, não pode ser o magnetismo. Para trazer à mesa inteligência, ela responde perguntas, ela faz batidas, ela responde a questionamentos que as pessoas estão formulando. Não parece ser algo que não tem uma inteligência por trás. Mas como uma inteligência, se a mesa é um ser inanimado? Então aí, o Sr. Fortier conseguiu arrastar o professor Rivaio para a casa da senhorita Planney-Maison. E lá chegando, o professor Rivaio tem pela primeira vez, o que depois ele vai deixar anotado no livro Obras Póstumas, que ele começava a visualizar movimentos que não tinha nada de frívolos. Movimentos que, em verdade, traziam algo de muita seriedade embutida, porque ele se perguntava, inúmeros questionamentos vinham à mente e ele não conseguia responder. Qual o significado daquelas mesas? Qual o significado daquele formato? Como estava, então, o que estava por trás de tudo isto? E aí ele diz que ele começou a perceber que deveria ser algo muito sério e que não deveria ficar cercado entre quatro paredes. Então o professor Rivaio começa a se dedicar e vai todas as terças-feiras à casa da senhorita Planney-Maison. Mas lá ele conhece a família Bodin, onde duas jovens, Julie e Caroline, duas jovens, já se colocavam à disposição destes do além-túmulo, que até então assim não era percebido, mas elas se colocavam e através dela, estas mensagens adivinham. Toques, batidas na mesa, de um toque ou de dois toques, a depender do código que se estabelecesse para o sim ou para o não. Letras que eram colocadas ao redor da mesa e as batidas iam a cada letra. É bem verdade que daqui que se formasse uma frase, demorava muito. Mas eram métodos que iam sendo desenvolvidos. A partir daí, o professor Rivaio, indo constantemente a estas reuniões e conseguindo a anuência da família Bodin e também visitando as suas filhas, começa a desenvolver o processo científico para estas comunicações. Porque num dado momento em que ele pergunta, a mesa responde que era assim, seres que adivinham do além para lhes trazer uma informação de que a vida continua. Eram sim espíritos, almas de pessoas que viveram aqui e que agora no além-túmulo apresentavam a notícia desta vida espiritual. Então o professor Rivaio, dando este instrumento científico, ele colocava na linha de frente as duas filhas do Sr. Bodin. E elas, que com o incremento de uma cesta, que na ponta dessa cesta era preso um lápis, elas tocavam a cesta, médiums, e as cestas se movimentavam. E as coisas eram escritas. É óbvio que com o tempo vai se desenvolvendo e percebendo que a cesta nenhuma utilidade possuía. E que o lápis poderia muito bem estar às mãos, porque a finalidade estaria sendo atingida. Com o seu caráter de seriedade, de disciplina, ele coloca uma outra jovem, a senhorita Jafé,
para que ela seja a revisora dos trabalhos das meninas Baudin. Tendo a senhorita Jafé mais de 50 cadernos com mensagens que vinham destes espíritos. Ele começa a se debruçar com muito cuidado e com muita pedagogia. E uma coisa que ele percebe de logo, e está lá no Livro dos Médiuns, mas também em obras póstumas, é que os espíritos não eram dotados da maior das sabedorias. E eles não possuíam, por isso, conhecimento de absolutamente tudo. Eles não eram dotados de todo o saber. Porque os espíritos, em verdade, são homens, mulheres, que viveram aqui e que, perdendo este corpo físico, adentram o mundo causal, o mundo dos espíritos, e lá são da mesma forma como são aqui. Então refletiu Kardec. Se estes espíritos são almas daqueles que aqui viveram, então não tem diferença. Existem homens e mulheres sábios, como existem homens e mulheres que não são sábios, que queiram enganar, que queiram usurpar, que queiram criar impedimentos para que a seriedade esteja presente. Então, o que é que o professor Rivaio faz? Ele começa a ter muito mais acuidade. E sempre que refletimos sobre isso, pensamos na grandiosidade deste espírito. Porque nós hoje que temos as obras espíritas às nossas mãos, temos o que ele construiu como tratado de averiguação das mensagens, onde muito mais importa o conteúdo da mensagem e não a assinatura que ali se encontra. Muito mais importa que a mensagem passe e transmita com sinceridade um conteúdo do que, em verdade, aquele nome que foi dado, aquela condição que foi estabelecida. Porque estas circunstâncias podem muito bem ser criadas para se falsear uma realidade. E ele é que forja tudo isto. Ele é que cria tudo isto, mas sem as bases. E aí vem o médium Divaldo Pereira Franco e oportunamente disse que, obviamente, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que passou a posteridade como Allan Kardec, é ele um componente também da pleiade do Espírito de Verdade. Também ele participa desta reunião de espíritos que são responsáveis pelo advento do Consolador prometido, como encontramos na mensagem aqui lida no início da nossa conversa, que está presente no Evangelho de João. Pois bem, o professor Rivaio segue todo esse desiderato, fica sabendo que possui uma missão, ele chega a perguntar, e se eu não quiser realizar esta missão? Se eu não quiser fazer esta missão? E os espíritos dizem, vai ser outro. Lhe é revelada uma reencarnação antiga, lá entre os druidas, onde lá ele acreditava em reencarnação. Sendo que naquela época, como o professor Rivail, ele não tinha essa intimidade com o Instituto da Pluralidade das Existências. Mas o fato é que, depois de toda a catalogação, de revisão pelas médiuns, de submissão desta obra que se iniciava aos espíritos, vem a lume, em 18 de abril de 1857, a publicação da primeira edição de um Livro dos Espíritos, constando 501 perguntas e respostas. Um livro que apresenta uma filosofia, a filosofia espírita, que mostra a forma que aqueles que serão considerados espíritas depositam as suas crenças, depositam a realidade do seu conhecimento sobre esta obra, que como qualquer outro instituto que se inaugura no mundo, atravessou desafios. Porque o Livro dos Espíritos, ele inaugura a doutrina Espiritismo. Inaugurando esta doutrina, ele coloca no mundo num celeiro de racionalidade exacerbada, no sentido de que a razão reinava como senhora e como resposta absoluta dos questionamentos, por mais que se encontrasse falha ilimitada, num mundo onde, após o iluminismo, a Revolução Industrial,
apresentava um nível de intelectualidade e de uma tecnologia que nascia, onde tudo isso encantava o homem à época, distanciando o homem da realidade divina. E vem, em 1857, algo que a humanidade não esperava, não imaginava, porque aqueles que professavam a razão como senhora absoluta já tinham professado de que o século XX e os porvindouros seria o século da razão e da ciência, onde não haveria espaço para Deus e para a religião. Mas vem Deus, na organicidade através dos seus prepostos, já tendo anunciado Jesus lá atrás, dizendo que o Consolador adviria e que ficaria conosco para sempre, se nós amássemos o Cristo. E com a mensagem do Cristo ao longo dos séculos, em que pese ter sido deturpada, em que pese ter sido maculada no sentido das traduções ou da forma que se interpretava a sua doutrina, manteve presente a chama daqueles que se apresentavam como cristãos sinceros. Então a humanidade, tendo amado Jesus, recebeu em suas mãos a terceira revelação, que é um complemento de uma verdade completa, de uma verdade inteira, que foi compartimentada para nos elucidar com mais facilidade. Vem Moisés com a justiça, com a primeira revelação, vem Jesus com a segunda revelação, tendo eminentemente a lei de amor como significado da sua mensagem, e o Espiritismo, que nada mais faz do que trazer tudo e colocar à frente de nós. O Espiritismo traz Jesus de retorno, como o próprio Jesus prometeu, para falar coisas que não foram ditas lá atrás, para nos esclarecer e nos elucidar circunstâncias que lá não puderam ser esclarecidas. Por quê? Porque Jesus não sabia? Porque Jesus não detinha o conhecimento destas coisas? Obviamente que não. Nós é que apresentávamos uma mente um tanto quanto limitada, através da limitação dos conhecimentos que não detínhamos naquela época. Jesus fala: há muitas moradas na casa do meu pai. O que será que as pessoas entenderam naquele momento? Que existe a terra e que existe um paraíso? E que existe o inferno e o purgatório? Há muitas moradas na casa do pai? A ciência tinha desenvolvido a ponto de imaginar que poderia existir vida em outros planetas? No século em que estamos, ainda existem pessoas que duvidam que o homem foi à Lua, que ainda não acreditam que existe vida em outros planetas. Imagina a época de Jesus, sem a ciência respaldar, sem a ciência lastrear conhecimentos tão profundos de uma realidade que apresentava Jesus naquele contexto. Então, quando o Espiritismo vem, ele vem depois desse amadurecimento tecnológico, intelectual da humanidade. E pode nos falar tete a tete. Porque ele pode falar de tudo, absolutamente tudo. E nós, olhando a nossa ciência, vemos que ela, em verdade, é que ainda é rudimentar. Aos olhos da doutrina dos espíritos, que causa um grande estremecimento na humanidade, causa um grande abalo nas estruturas da razão. Por quê? Faz com que os invisíveis rasguem o véu da imortalidade e venham dizer: nós estamos vivos, nós aqui estamos. E a razão encontra uma forma limitada de esclarecer os conhecimentos, porque agora tudo se apresenta pautado no que a doutrina vem colocar em ciência, em filosofia e em religião. E a humanidade, como é natural, rechaça este conhecimento. Então, inicialmente, o que se diz sobre o Livro dos Espíritos, ou a doutrina que nascia, é que é uma doutrina falsa. É que aquilo que se fazia, em verdade, não era a realidade.
né? Então começa a se colocar que aqueles fenômenos eram criados, que havia o embuste, que os médiuns em verdade não eram médiums, não se comunicavam com ninguém que estava fora deste orbe físico. E a doutrina começa a ser atacada, perseguida. Mas a doutrina ultrapassa isso. Ultrapassa e o Livro dos Espíritos rasga um outro momento. E chega no momento do rechaçar no sentido da exclusão. No sentido de colocar a doutrina como se estivesse subjugada. Como se a doutrina não tivesse relevância e a minimizar toda a sua importância. Então era como se tivesse a mitigar os postulados. Ah, então tudo é verdade? Que importa que seja? O que faz diferença? Não tem diferença alguma de outras vertentes já espiritualistas. Não tem diferença. Então começou a colocar o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita sem que pudesse ter o reconhecimento da sua grandiosidade. Mas a doutrina, que nós estamos vendo ser tão nova, porque amanhã o Livro dos Espíritos completa 163 anos. É muito nova. Ela alcança o patamar da aceitabilidade. Ela alcança o momento em que as pessoas falam sobre os postulados que estão dentro do Livro dos Espíritos, mas que às vezes dizem, eu não sou espírita. Eu não tenho crença alguma. Ou eu faço parte de uma outra religião e, em verdade, eu gosto do que a doutrina dos Espíritos fala ou aborda. E aí nós percebemos a sabedoria de Kardec, quando disse que o Espiritismo não era a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões, demonstrando uma possibilidade de conjugação, porque todos que tenham movimentos religiosos sinceros focam a Deus. Por mais que tenham postulados, que tenham entendimentos diversificados ou linguagens diferentes. O Espiritismo mostra dentro do Livro dos Espíritos que tudo pode ser abarcado. Não porque é uma religião que cerca, mas porque é uma revelação que não precisa ser estreitada num conceito de religião, porque ela possui a vertente filosófica e a vertente científica, demonstrando esta amplitude, nos colocando neste momento histórico em que nós nos encontramos. O Livro dos Espíritos, ele está dividido em 4 partes. A primeira parte é a causa primária, onde se aborda Deus, a criação, e estes princípios que mostram atributos da divindade ou questões da curiosidade da criação. E é interessante porque é uma das partes que eu mais acho que tem um certo humor. Porque quando nós lemos algumas perguntas de Kardec, ele vai fazendo a pergunta e logo após os espíritos respondem, mas ele quer saber um pouco mais, e aí os espíritos respondem, e lá abaixo ele quer aprofundar ainda mais. E aí os espíritos dizem, isso é com Deus. Isso ainda não lhe é possível saber. E eu acho isso tão interessante, porque é a percepção deste homem ímpar, que doou a sua vida para que uma doutrina adviesse, que não deu seu nome de batismo, Rivail, mas sim o seu pseudônimo Allan Kardec desta reencarnação como druida, quando Zéfiro, espírito, lhe informou a respeito disto. Incrível como ele vai conduzindo o nosso pensamento, como se ele estivesse a deduzir as questões da humanidade. E nós, quando estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós constatamos isto. Ele pergunta e a gente diz, ótimo que você perguntou isso. Mas e isso? Quando nós lemos a pergunta posterior, olha ele perguntando o que a gente tinha pensado. A primeira parte, Deus, criação, atributos, estes princípios. E aí, esta primeira parte, momentos depois, em 1865, 1868, vai vir a publicação do último livro,
que forma o Pentateuco é a Gênese. A Gênese se origina, é um desenvolvimento desta primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, tudo que encontramos lá na Gênese tem um olhar mais aprofundado do codificador, dos espíritos, que seguiram as suas anotações e que puderam enfeixar neste livro que foi publicado em 1868, que é o último livro do Pentateuco. A segunda parte do Livro dos Espíritos é o mundo espírita ou dos espíritos. Esta é a parte maior do Livro dos Espíritos, porque nos relata a possibilidade de encarnar, de desencarnar, da comunicabilidade entre os espíritos, da forma como eles influenciam as nossas vidas, o conceito de espírito, de perispírito, a funcionalidade do corpo físico, os 3 reinos que podem nos trazer um contributo de curiosidade, de nós imaginarmos como é a escala evolutiva. Encontramos faculdades da emancipação da alma, que não está só apenas na desencarnação, mas no sonambulismo, na catalepsia, que mostra circunstâncias diversas, possibilidades inúmeras para que nós consigamos aprender. Esta segunda parte vai ser desenvolvida posteriormente em 1861, com a publicação do livro dos Médiuns. O livro dos Médiuns, que é um tratado de mediunidade, e que, segundo Kardec, todos nós somos médiuns, então todos nós temos o dever de estudar o livro dos médiuns, ele abre o livro com a pergunta: há espíritos? Meu Deus, perfeito isso. Como é que eu vou passar para refletir se existe mediunidade, se existe comunicabilidade entre seres de aspectos diferentes da vida, aspectos do plano físico e do plano extrafísico? Se eu nem sei se existem espíritos, eu concordo com isso? Então Kardec, brilhantemente, abre o livro Há Espíritos e vai desenvolvendo em diversos capítulos curiosidades da mediunidade. Sedimentando cientificamente, é o livro mais científico, Livro dos Médiuns e a Gênese, que nos traz aspectos científicos. Neste Livro dos Médiuns, colocando as faculdades mediúnicas, a psicografia, a psicofonia, a condição de ser médium, a disciplina da mediunidade, a importância de entender que é algo sério e no dizer do codificador e dos espíritos, algo para ser vivido santamente. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Esta parte é a parte que traz de volta a moralidade de Jesus, porque são as leis morais, onde os espíritos, aprovando a proposta de Kardec, que diz assim: olha, será que didaticamente, para entendimento, não seria interessante colocar as 10 leis? Porque é bem verdade que tudo pode se resumir à lei de justiça, amor e caridade. É bem verdade que tudo pode se resumir a fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Mas é muito sábia a codificação, logo nesta primeira parte das leis divinas, das leis morais, quando encontramos a elucidação de que o homem precisa ter aspectos mais específicos para que possa se fazer entender. Quando as coisas não são muito gerais, e isso a gente prova mesmo, quando as coisas são muito gerais, às vezes a gente não assume para si a responsabilidade. É necessário amar. O que é o amor? O amor ainda se constitui um sentimento e uma abstração. Então, quando nós decodificamos este amor, distribuindo nas leis, divino natural, lei de reprodução, lei de destruição, lei de conservação, lei de liberdade, igualdade, quando nós vamos destrinchando, fica muito mais fácil para que pedagogicamente nós aprendamos. Essa terceira parte, que termina com o capítulo da perfeição moral, ela é desenvolvida posteriormente
na publicação da primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, que vai ser publicado lá em 1864. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a doçura da mensagem da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse o sustentáculo. Ele está no meio. Primeiro vem o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. No meio está o Evangelho segundo o Espiritismo, sustentando as duas bases. E do outro lado, as duas hastes. E do outro lado, o céu e o inferno e a Gênese. Este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, deve ser o livro de cabeceira de todos nós. Porque os Espíritos conversam com as nossas dores, consolam as nossas almas. É aquele massagear do coração. As outras obras avançam a nossa intelectualidade e nos consolam porque nos fazem compreender intelectualmente a razão do sofrimento e da dor. O Evangelho também faz isto, mas além disto, é como se os Espíritos estivessem ali tão paternais, tão maternais. Uma das mensagens mais preferidas minha do Evangelho segundo o Espiritismo é a paciência, que é transcrita, que é trazida pelo Espírito Amigo, que nós sabemos ser Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, que veio anunciar, ou através da psicofonia, anunciar que é ela que assina aquela mensagem. Quando lemos a mensagem, ela parte da dor, vai observando como é que nós lidamos com a dor, diz que nós não precisamos fazer assim, porque precisamos olhar para o alto e ver que a imensidão é muito maior do que aquela dor que nós atravessamos. A imensidão chama-se Deus, que nele está a esperança, que nele está o porvir, convidando-nos a uma fé no futuro, e finaliza a mensagem dizendo: coragem, irmãos, maternal, carregando-nos no colo, falando conosco e dizendo-nos quão é importante vivenciarmos, lermos e estudarmos a mensagem que ali está constante. A última parte de O Livro dos Espíritos é chamada Esperanças e Consolações. Nesta última etapa, encontramos das penas e gozos terrenos, das penas e gozos futuros. Encontramos sobre a felicidade, mas também sobre o desgosto da vida, onde se fala de desânimo, fala de suicídio, mas nos explicando o que é que a consciência, nesta linguagem, neste aspecto, pode nos trazer. Como é que a consciência responde aos nossos atos? Esta última parte vai ser desenvolvida em 1865, com a publicação do Céu e o Inferno, que é o 4º livro da codificação. Quando olhamos este manancial, percebemos que o Livro dos Espíritos, ele é introdutório da doutrina. Ele mostra-nos tudo nas suas perguntas e respostas. E há o desenvolvimento a partir do aprofundamento destas obras que vão compor mais tarde o Pentateuco. Não nos esquecendo do principiante espírita, não nos esquecendo do que é o espiritismo, não nos esquecendo de obras póstumas e principalmente, notadamente, da Revista Espírita, onde o codificador pôde dialogar com aqueles que estavam nascendo junto com a doutrina, que estavam nascendo os seus conhecimentos, as suas percepções junto com a doutrina, e podendo equalizar, entender, esclarecer e completar este feixe de esclarecimentos e de reflexões. Mas aí, nós chegamos a 17 de abril de 2020, que é o momento que nós estamos agora, chegamos a este contexto histórico onde o mundo, desde dezembro, teve a notícia de um primeiro caso de um vírus que se encontrava escondido lá na China e com os morcegos. E que de uma hora para outra, este vírus sai dos morcegos, vem para o ser humano e em tão pouco tempo se alastra no mundo, desacelerando o mundo. Fazendo com que as pessoas, e todos nós vimos, várias imagens do mundo todo, grandes metrópoles, ruas
que são divinizadas pelo turismo, que são ovacionadas, vazias. Porque o coronavírus, com a sua possibilidade imensa de contágio e a sua letalidade, que inicialmente se restringia a um grupo de risco, mas que à medida que ele vai avançando e que ele vai adentrando as pátrias, ele também vai fazendo as suas mutações, as suas adaptações. E começamos a escutar noticiários que eram contraditórios com o que a ciência estava apresentando. A ciência que vem tentando descobrir, que vem tentando catalogar. A gente olha esse panorama e, imerso em tudo isso, se pergunta: de que forma o Livro dos Espíritos pode nos ajudar? E eu queria fazer um convite agora para os irmãos, para que juntos fizéssemos uma rápida viagem em O Livro dos Espíritos e ver se ele nos ajuda ou não nesse momento tão importante nosso. Eu vou pedir licença para pegar o próprio Livro dos Espíritos e abrirmos na questão 737. Nós vamos ler a questão 737 e a 738. Essas questões estão na terceira parte, que é das leis morais, e que lá encontramos a pergunta de Kardec, pergunta que nós, com certeza, gostaríamos de fazer. Com que fim fere Deus, olha o detalhe, fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, ou seja, somente do ponto de vista da humanidade é que se identificava como flagelos destruidores e que se identificava que Deus estava a ferir a humanidade. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Respondem os espíritos coadunando com uma outra lei moral. Os flagelos destruidores existem para adequar a humanidade na lei de progresso. Progresso que tem duas asas, progresso intelectual, progresso moral, e que são necessárias essas duas asas para que a ave do progresso possa alçar voos. 738. Olha aquilo que a gente disse. Kardec faz a pergunta, os espíritos respondem e a gente fica com a pergunta: será que Deus não tinha outro jeito? Ele só tinha esse jeito mesmo? Aí vem de lá e Kardec faz essa pergunta. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os espíritos perfeitamente respondem: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Quando nós olhamos castigado, nós pensamos Deus castigando. Olha o detalhe. Deus emprega e emprega todos os dias meios. Então ele não é um Deus de castigo. Ele é um Deus de oportunidade. Mas nós não demos muita atenção aos estímulos que Deus nos apresentou como possibilidade de avanço e de progresso. E aí o que vem e acontece? São necessários estes meios para que mais celeremente alcancemos e principalmente para que seja castigado o nosso orgulho. O que significa castigado o nosso orgulho? Que nós entendamos a nossa pequenez. Estes momentos aqui, eu falei até em outro momento que eu estava conversando, eu disse assim, eu nunca vi um momento para tanto se falar de Deus. Nas mensagens, até pessoas que não têm hábito, até um amigo meu que é ateu, terminando a ligação com ele, ele disse assim, fica com Deus, que Deus te abençoe. Eu ri, né? Não ironicamente dele, mas achando interessante isto aqui que o Livro dos Espíritos coloca. E como nos esclarece? Então, coronavírus
não é uma possibilidade que advém do nada. Advém para o nosso progresso, para o nosso crescimento. E foi colocado por Deus mesmo? Será? Não. Advém das consequências dos nossos atos. Porque este livro, na primeira questão, abre assim o livro. Que é Deus? E essa primeira questão responde inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se a inteligência suprema é uma inteligência absoluta, inimaginável, inalcançável. Se é causa primária, nós adviemos dele. Nós fomos criados por ele. Tem algum sentido nos criar e querer a nossa infelicidade? Tem algum sentido nos criar e querer a nossa destruição? Então, destruição tem um sentido mais amplo. Lei do progresso tem de ser interpretada com as nossas construções pessoais. Por quê? Neste mesmo livro, ainda na primeira parte, na questão 13, quando Kardec pergunta sobre os atributos da divindade, e os espíritos respondem bem interessante, de que essas são formas que Kardec encontrou para denominar, para classificar, ou para caracterizar Deus. Mas que Deus é muito mais do que isso, que ele não tem como ser apreendido nestas palavras, porque as palavras são limitadas, porque as palavras não conseguem ter amplitude necessária. Mas Kardec insiste. E no seu comentário, que são aquelas letras menores, ou em itálico que estão nas traduções, ele vai colocando: Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Se ele é soberanamente justo e bom, nós precisamos ter mais atenção sobre como as coisas advêm às nossas vidas, porque elas não têm uma responsabilidade que se deposita em Deus no sentido de castigo ou de punição. Tem uma responsabilidade em nós mesmos. E onde é que nós encontramos isso? Livro dos Espíritos de novo? Com certeza. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Nós encontramos: qual a finalidade, qual o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem: o objetivo da encarnação é alcançar a perfeição. Mas suportar o ser, a sua condição na criação, a sua missão, o seu papel. Para que nós fomos criados? Para que tudo isso? Para que nós fomos criados? E nós temos de descobrir isto. Porque nós não somos uma massa. Podemos ser em termos pedagógicos, didáticos, em termos organizacionais. Nós podemos ser números, estatísticas, índices. Mas para Deus, nós somos individualidades. Cada um de per si. Como nos ensinou Jesus. Para ele, o bom pastor, não era necessário que estivessem as 99 ovelhas salvas. Era necessário que as 100 estivessem salvas. Da mesma forma como ele disse, para alcançar o reino dos céus, é necessário nascer da carne, da água e do espírito. Água, carne, vida. Vida material. É o que diz esta questão 132. Que ela tem um sentido mais aprofundado quando vamos lá na frente, ainda na segunda parte, na questão 167. E encontramos assim: qual o objetivo ou qual a finalidade da reencarnação? Porque, ora, a gente tem a encarnação, mas então se volta, porque Kardec já tinha descoberto isto, né? Se é um postulado da doutrina a pluralidade das existências, para que retornar? E os Espíritos respondem nessa questão 167, dizendo que tem caráter expiatório e de melhoramento, senão onde a justiça. Explicando-nos, e a gente volta lá para aquela questão 13, comentário de Kardec, quando ele disse que Deus é soberanamente justo e bom. Justiça não significa penalidade. Justiça não significa unicamente expiação.
Justiça significa dar a cada um o que é de direito. E assim está em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, na lei de justiça, amor e caridade. Então, se justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, tem o caráter expiatório, que é um caráter de reequilíbrio. Então, nós reencarnamos, sim, para reequilibrar as ondas das nossas realizações anteriores, das nossas escolhas pregressas, daquilo que nós temos como legado em nossas mãos. Tudo isso, sim, mas também tem um outro componente de justiça, que é o nosso melhoramento, que é o nosso aperfeiçoamento. Então, nós encarnamos e reencarnamos. Reencarnamos porque em uma encarnação só não damos conta. Somos criados simples e ignorantes. Então, numa encarnação só a gente não dá conta. Então, nós reencarnamos e, tendo esta possibilidade, nós, ao mesmo tempo que reequilibramos a nossa história com a consciência pessoal e divina, com as leis de Deus que estão inscritas em nossa consciência, ao mesmo tempo, vamos caminhando e avançando, seguindo em frente. E isto tudo vem algo à nossa mente, porque quando nós mergulhamos na reencarnação, aí nós pensamos, bom, se há uma reencarnação, se há um planejamento reencarnatório, então a gente está aqui de fantoche? Então, diante desse momento do coronavírus, tanto faz o nosso comportamento, porque não significa nada o livre-arbítrio, não significa nada poder escolher? Livro dos Espíritos? Sim, ele de novo. Questão, não é uma questão, é um item, que é do resumo teórico do móvel das ações humanas. Está no capítulo 10, Lei de Liberdade, terceira parte do Livro dos Espíritos. Essa partezinha do resumo teórico é depois que Kardec já perguntou tudo que ele podia, exaurindo sobre livre-arbítrio, sobre responsabilidade, sobre fatalidade, sobre destino, sobre tudo isso. Aí depois que ele pergunta tudo isso, ele vem para o resumo teórico do móvel das ações humanas. E aqui, ele tira essas nossas dúvidas sobre o livre-arbítrio e diz assim: a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Então, primeira dúvida: as pessoas vêm para assassinar alguém? As pessoas vêm para serem más? Para fazer... Elas já vêm... Judas veio programado para trair Jesus? Isso está na sua programação reencarnatória? Não, não existe. O homem não é fatalmente levado ao mal. Ou seja, não há programação reencarnatória para o mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença de destino. É a escolha do homem, do próprio homem. Que no contexto atual, com este vírus, basta que a gente olhe um pouquinho antes. Nós queremos indicar aos irmãos um livro da editora Leal, que é Momentos de Sublimação. Um livro escrito em parceria com o espírito Viana de Carvalho e o espírito Joana de Ângeles. A primeira parte são mensagens do espírito Viana de Carvalho, a segunda parte são mensagens do espírito Joana de Ângeles. Busquemos, neste livro, eu esqueci agora o nome da mensagem, que é de Viana, que fala exatamente sobre isto, que fala sobre os descalabros da humanidade, e ele diz na mensagem, olha que profecia, ele diz assim: se nós estamos aqui a falar das tsunamis do Japão, que aconteceram em 2011, se estamos aqui a falar desses cataclismos que abalam a humanidade, esses flagelos destruidores com efeitos naturais, muitas coisas advirão, muito sérias, por causa dos abusos do ser humano, por causa do abuso da humanidade. Então, o vírus não é castigo de Deus, é resultado dos nossos abusos. Onde há excesso, há consequências para limitar estes excessos. É como se todo o contexto dissesse basta. Basta ao consumismo, basta ao egoísmo, basta ao orgulho, basta ao individualismo, basta ao desrespeito, ao preconceito, basta ao desrespeito para com a natureza. Basta.
Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, a influência do meio. Isso pode acontecer. Influenciar-nos. Mas será sempre o livre agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha, olha que perfeito, que a gente diz assim, não, eu vim, mas eu não escolhi. Ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado o livre-arbítrio na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater as más tendências. Só depende de quem? De nós. E aí a gente pensa, mais uma reencarnação completamente expiatória, não teve participação no espírito, não. Isso a gente aprendeu lá em André Luiz, lá em Manuel Filomeno de Miranda. Não participa da construção. Então aí não há livre-arbítrio. Como não? A escolha por não participar do planejamento é do espírito, que malbaratou tanto o livre-arbítrio, que desperdiçou tanto esta dádiva, a que Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, chama como potência da alma, malbaratou tanto que ele mesmo escolheu não poder mais escolher. De não poder ter esta grande faculdade, porque quanto mais escolhia, mais comprometia-se. Nós que somos pais, damos um presente ao nosso filho. Um presente eletrônico, que é muito comum hoje em dia. Se vimos o nosso filho ter prejuízos com este instrumento eletrônico, o que a gente faz? A gente cerceia. O instrumento eletrônico vai deixar de ser do nosso filho? Não, mas a gente pode suspender o uso, não pode? E dizer, olha, agora você não tem maturidade para instrumentalizar isso. Você vai precisar dar uma parada para reequilibrar tudo que você fez de equivocado com esse instrumento que está na sua mão. Depois, esgotando e avançando, esgotando e reequilibrando, você vai poder avançar. É isso que as leis divinas fazem conosco. Permitem que o nosso livre-arbítrio esteja suspenso, mas fomos nós que escolhemos dar ensejo a essa suspensão. Então sempre é livre-arbítrio. Livre-arbítrio na possibilidade de escolher e da possibilidade de não querer escolher. Deixando claro que o Livro dos Espíritos mostra que fatalidade está atrelada a estes estágios da programação reencarnatória, mas que, como vemos, tem a livre escolha do espírito em uma ou em outra condição. E aí a gente diz, como João Evangelista, diante da visão que ele teve do Apocalipse, ele pergunta às entidades que estavam ali a descrever os fatos tão catastróficos, ele pergunta, e não há então esperança? Não há felicidade? Não há algo que o indivíduo possa vislumbrar? Neste caso da doutrina dos espíritos, é só a gente constatar que existe o flagelo que está aí, está o coronavírus, é da nossa responsabilidade, ele veio como consequência dos nossos atos, e é só isso? Não tem mais nada para a gente fazer? Livro dos Espíritos, quarta parte, questão 922. A felicidade terrestre, é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do que é necessário, não supérfluo, do que é necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. É possível felicidade neste mundo? Sim. Mas já dizia antigamente, os antigos disseram, e o próprio Livro dos Espíritos traz, ou a própria codificação traz, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. A felicidade, um estágio final, de uma perfeição relativa, não é realmente deste mundo. Porque somente quando nós não mais precisarmos reencarnar para reequilibrar ou para avançar, teremos alcançado uma felicidade relativa. Não que deixemos de continuar a crescer. Mas enquanto estamos neste ensejo, a felicidade está nestas nossas conquistas. Vencer o coronavírus. Como é que vence o coronavírus? A ciência ainda está estudando.
está estudando para encontrar uma vacina, para encontrar meios de nós superarmos, medicamentos que possam ser utilizados por nós para superarmos. Como é que a gente ajuda a ciência? Os efeitos desaparecem quando desaparecem as causas. Eliminemos as causas que deram ensejo ao coronavírus. Sejamos mais harmônicos, mais compreensíveis, mais amorosos, mais parceiros, mais amigos, mais fraternais. Pensemos mais no outro, sem deixar de pensarmos em nós. Estendamos uma rede de fraternidade que não tem limitações. Façamos isto. Tornemos o Evangelho do Cristo, que encanta tanto os nossos corações, uma realidade de vida, de vivência do nosso dia a dia. Nos apoiemos uns aos outros, uns para com os outros. Encontremos apoio, mas persigamos a felicidade. Porque estas vitórias do dever cumprido, dessa consciência tranquila e da fé no futuro, ora, essa fé no futuro a gente deposita este alcance de nós termos novas oportunidades, de que um erro aqui não encerra a nossa história, não faz com que nós queiramos estar imersos em culpa. Um erro aqui é uma queda, mas que é uma oportunidade de soerguimento. A gente só consegue se levantar, se reerguer, se aquele erro a gente fez um estudo, um arrependimento. E aí vem a oportunidade. Só cai quem está caminhando, quem está parado não cai. Ainda está no nosso curso da história. Aprendamos com este evangelho, com esta doutrina que tem 163 anos, tão nova, mas que preenche os nossos corações. E vem a última pergunta de O Livro dos Espíritos, que esta aqui que nós conhecemos é a terceira edição, que foi publicada trazendo 1019 questões. A 1019, né? A questão 1019 diz assim: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Respondem os espíritos. A resposta é longa, mas só vamos ler o primeiro parágrafo e convidamos os irmãos para lerem o restante da resposta aí nos seus lares. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Sempre as duas chagas. A ser o nosso calcanhar de Aquiles, então é delas que nós temos de nos libertar. O Livro dos Espíritos faz 163 anos amanhã e nos convida a sermos felizes, porque foi para isto que nós nascemos. Foi para isto que nós fomos criados, para sermos felizes. Para cada dia nós incrementarmos as nossas potencialidades, os nossos talentos, as nossas habilidades. Não é momento de tristeza, não é momento de desânimo, é momento de nós nos reinventarmos a nossa felicidade. Leiamos e estudemos este livro. Livro que foi responsável por encantar Leon Denis aos 18 anos, que foi responsável por fazer com que o Dr. Bezerra de Menezes viesse à doutrina dos espíritos, que foi responsável a conduzir materialistas, cientistas a dizerem: eu não posso afirmar que é, mas eu também não posso negar. A doutrina dos espíritos que nos traz com tanta beleza o anúncio dos espíritos que são os nossos irmãos e vem como Jesus prometeu para nos consolar, com a mensagem que está no capítulo 6º, que foi lida aqui no início, que se nós amássemos o Cristo, Ele adviria o Espírito de verdade, o Cristo Consolador, para nos trazer esperança, para nos consolar, não só o coração, afagando as nossas dificuldades, mas esclarecendo as nossas mentes, intelectualizando as nossas possibilidades. Agradecemos a Jesus neste momento pelas bênçãos que nos foi concedida, que se espalhe por todos nós. Agradecemos a todos que estiveram aqui por esta oportunidade. Um abraço, um beijo enorme e até o próximo momento. Abraço aos amigos de Riachão do Jacuípe.
Agradecida pela oportunidade. Jesus com todos.